Vamos dar uma olhada nessa aula rápida sobre condição, as condicionais em Python, a estrutura de decisão, né? Quando a gente escreve um programa, nós podemos ter fluxos, né, de decisão. Por exemplo, se tal coisa acontecer, executa essa série de instruções. Se não, executa essa outra instrução. Ou, né, isso é o if you else, né? If you else. Ou faz assim, se tal coisa acontecer, executa isso. Se não, se o elif aqui, acontecer isso, então, for verdadeiro, executa isso. Elif, se não se, vamos supor, algum valor aqui dentro da expressão for verdadeiro, então isso aqui, else, que é a última instrução, executa o outro bloco de instruções, tá? O if e o else, ele faz um fluxo de decisão dentro do teu código. Vamos olhar isso aqui no REPL. Bom, a gente está aqui no REPL. Vamos criar aqui dentro uma variável, um nome. Vamos colocar o nome, Juca. Aí vamos imprimir o seguinte. Vai imprimir olá e o nome da pessoa apenas se o nome dela for Juca. Se não, vai imprimir você não é o Juca. Vamos ver como é que faz isso. Nome Juca. Então ele vai ter que imprimir o quê? Print. Olá. E o nome da pessoa, se ele for o Juca, né? Ou vai imprimir vai imprimir o texto você não é o Juca. Assim. Se eu executar isso aqui de cima para baixo, olha, vai imprimir tudo. Vai receber o valor, vai imprimir olá, Juca, você não é o Juca. Só que eu quero imprimir isto aqui ou isto aqui, só. Não quero que imprima os dois. Tá vendo que imprimiu os dois? Como é que eu faço isso? Então eu vou usar uma estrutura de decisão. If, se nome for igual, igualdade, esses dois símbolos de atribuição, tá? Se igualdade, né, o símbolo de igual, nome, for igual a Juca, dois pontos. Eu vou colocar isso aqui para dentro, né? A indentação aqui, tá vendo? Isso aqui, tudo que está dentro do if tá para cá, tá vendo? Imprime Juca. Se não, else. Vou colocar, vou arrumar a indentação. Imprime, você não é o Juca. Olha só. Só vai imprimir isso aqui se essa condição for verdadeira. Quando que essa condição é verdadeira? Quando o nome, nossa variável, tiver o valor igual a isso aqui. Se não, se isso aqui for falso, vai executar essa parte de baixo, entendeu? Só executa isso se for verdadeiro. Se isso aqui for falso, executa o de baixo. Vamos olhar lá, execução. Olá, Juca. Por quê? Viu que eu não imprimi isso aqui, né? Porque o nome dele é Juca. Se eu colocar assim, Jaca, o nome é Jaca. Ele não deve imprimir isso aqui, deve imprimir você não é o Juca. Olha lá. Você não é o Juca. Fizemos uma decisão aqui, né? Estrutura de decisão. Decidimos que vai executar isso, se isso aqui for verdadeiro, né? E executaria isso aqui, se isso aqui fosse falso. Executa essa de baixo. Nós podemos ter várias combinações. Por exemplo, o nome Juca, Jaca e Jeca podem... eles vão imprimir olá e o nome dele. Se não for um desses três nomes, vai imprimir você não é o Juca, o Jeca ou o Jaca, né? Vamos fazer assim. Então, primeiro nome. Se nome for igual a Juca, então vai imprimir olá e o nome da pessoa, né? Juca. Se não se o nome for igual a Jaca, também é permitido, tá? Elif, se nome for igual a Jeca, também. Ele vai imprimir o nome. Qualquer nome que não seja Jeca, Jaca e Juca, todos esses nomes aqui serão impressos o nome. Se qualquer nome não esteja nessa lista aqui, ele não vai imprimir. Olha lá. Olá, Jaca, porque o nome aqui é Jaca. Se eu trocar para Jeca, aqui em cima, olha lá. Se eu trocar para Jeca, olá, Jeca. Quem que é o próximo? Jeca, Jaca, Juca, né? Se eu colocar Juca, Juca. Se eu colocar Joca, Joca pode ver que não está na lista. Ele tem que imprimir isso aqui, ó. Você não é o Juca. Olha lá. Você não é o Juca. Tá vendo? Então eu posso melhorar isso aqui também. Por exemplo, você não é o Juca. Você é o... E vou colocar aqui o... Você é o... E vou colocar aqui o nome que você digitou, né? Para ficar mais visualizável aqui, ó. Você não é o Juca, você é o Joca. Nome Pedro. Você não é o Juca, você é o Pedro. Tá vendo? Então eu consegui colocar aqui essa estrutura essa condição aqui, o if, o else. E entre eles, se eu quiser testar mais de uma, eu tenho que usar o elif, tá? Eu posso fazer isso com números. Por exemplo, se tivesse uma nota, né? Média do aluno. Ele tirou 7,5, certo?
7,5. Eu coloco assim, como que a gente funciona a média? Se a nota do aluno, se média for maior, né, se a média for maior ou igual a 6, esse aluno está aprovado, né? Se a média, esse aqui é o símbolo que a gente usa na matemática, maior igual, menor igual, né? As operações matemáticas, maior, menor, maior igual, menor igual, igualdade, 2 igual aqui, né? Diferente é assim, né? Esse número de, por exemplo, nome é diferente de tal coisa, né? Variável é diferente de tal valor, né? Esse aqui é o número diferente, ao contrário da igualdade. Então, se média for maior ou igual a 6, está aprovado. Se média for maior ou igual a 5, AND, nós temos aqui os operadores, né, lógicos aqui de lógico, né? Por exemplo, o AND é o E da lógica, né? O E. Opa, tá completando aqui. O OR é o nosso OU. E o NOT é o nosso negado. Ou negação, né? Ou símbolo assim, né? Que eles escrevem em outras linguagens. Então, se média for maior ou igual a 5 e média for menor que 6, então o aluno está de exame. Porque ele não reprovou ainda, né? Maior ou igual a 4, né? Se ele tirou 4.0 até 5.9, ele está de exame. Se ele tirou 6.0, ele está aprovado. E quando ele está reprovado? Quando essa nota for menor que 4, né? 3.9, né? Então ele está reprovado. Vamos fazer essa lógica aqui? Então vai lá. A média do aluno aqui, deixa eu jogar isso aqui para cima. A média do aluno aqui é 7.5. Então vamos fazer o seguinte, né? Se média for maior ou igual a 6, qualquer valor maior que 6, vamos imprimir que ele está aprovado. Observe que nossos códigos sempre nós estamos acrescentando coisas que a gente aprendeu. A gente aprendeu o print e o input, né? A gente aprendeu sobre variável, conversão, né? Então a gente só vai somando essas coisas no código. A gente usa todas essas informações no código. E agora a gente está vendo sobre o if e else. Olha lá. Então, se ele for maior ou igual a 6, aprovado. Quem? A média, né? Aqui a variável. Média. Se média for maior ou igual a 4, ou seja, de 4 para cima, né? And menor que 6, 2 pontos, né? Tem que colocar o 2 pontos aqui para separar. Então, ele está de exame. Certo? Exame. Tá? Opa, else if aqui. Else if, né? É elif, né? O else e o if no Python, eles criaram uma palavra reservada que é elif direto. Para não ter que escrever else if, escreve elif. Tá. E o outro elif é se média for menor que 4, então print reprovado. Vamos testar isso aqui que a gente já vai fazer uma seguinte observação. Olha aqui, tá vendo que tá errado aqui? Tá com uma coisinha embaixo? O que será que tá errado nesse código aqui? Vamos executar só pra gente ver o negócio? Só pra gente ver qual o erro que ele vai dar. Vai dar erro de sintaxe, provavelmente. Erro de sintaxe, aqui ó. Sintaxe inválida, né? A escrita do código está escrita de maneira errada. Por quê? Olha só. Média é maior ou igual a 4 e menor que 6. Quem é menor que 6? Não tem um operador lógico, esses operadores aqui, eles são operadores binários. Precisa ter um valor desse lado e um valor do outro lado. Aqui a gente não tem um valor desse lado, tá vendo? A gente tem que colocar aqui, ó, os operadores de relação, né? Relacionais, né? Aqui nós temos que colocar um valor. Quem que está comparando? Então, valor desse lado, valor desse lado. Média menor ou igual a 6. Agora pode ver que está correto aqui. Vamos executar e ver o que aparece. Aprovado. 7.5, tá? Vocês notaram uma coisa? Vamos colocar aqui a média 6. 6 ele tem que receber o quê? Aprovado, né? Vamos olhar? Aprovado. E se ele receber 5.9? 5.9 tem que entrar onde? Tem que entrar aqui, né? Nesse aqui. 5.9 tem que ser exame. Aprovado. Mas peraí. Como assim?
Se média... Opa! Esperto demais. Coloquei o valor errado aqui. 5.9. Agora sim. Mudei a variável errada. Tem que ser exame, né? Se média for maior ou igual a 4, menor que 6, ou seja, 5.9, imprimir exame. Se média for menor que 4, ó, 4 está dentro daqui, ó, maior ou igual a 4, vai ter que ser exame também, ó. Exame. Se for menor que 4, ou seja, 3.9, tem que ser o quê? Pode ver, reprovado. Só que isso aqui é desnecessário, né? A gente não pode trocar isso aqui inteiro, porque pensa, na programação a gente tem que otimizar as coisas. Quanto menos a gente escreve, melhor é. Tá? Quanto mais fácil de entender a lógica, melhor é. Se uma coisa é muito difícil de você explicar e escrever, provavelmente vai estar errado. Você tem que partir desse pressuposto aí. Por quê? Se ele é maior que 6, já é todo mundo do 6 até o 10. Vai imprimir provado. Se é maior ou igual a 4 e menor que 6, ou seja, todo mundo entre 4 e 6 está aqui. Qual é a exceção? Qual é a outra condição? Outra condição é o quê? Qualquer número menor que 4. Então não precisa dizer que é médio, porque se entrar aqui vai ser um número menor que 4. Então a gente pode trocar isso aqui inteiro por um else. Ó. Se não, se média é maior que 6, isso aqui. Se média for entre 4 e 6, aqui. Se não, vai ser isso aqui. Não precisa dizer que é menos 4. Porque é óbvio que é o único número que sobrou entre 6 e 4 e menos 6 é o menor que 4. Vamos ver se aqui tá certo. Olha lá. Reprovado. Se eu colocar 3.9999, assim, média, vamos ver. Reprovado, tá? Não arredondei aqui. Então eu consigo controlar aqui. Mas vamos fazer uma coisa mais inteligente. A gente já aprendeu sobre o comando de entrada e saída. E se eu quisesse que esse número fosse dinamicamente colocado ali a média? Então eu faria o quê? Input, recebe. Aí eu colocaria um texto. Digite a média, vamos supor. Aí a pessoa vai digitar a média, vai pegar a média e colocar aqui pra gente comparar, ó. Ficar mais dinâmica. Digite a média. Ele tirou 9.5. Deu um erro de tipagem, ó. Alguém lembra por que deu erro aqui? O input, entrada de dados, sempre retorna um valor em string. Eu estou tentando comparar uma string com um número inteiro, tá vendo? O média é uma string aqui, ó. Porque ele está recebendo o input. Só que o média aqui, ele tem que ser um número inteiro ou um número float, né? Um ponto flutuante, número decimal. Vamos converter para float? Porque aqui, como eu digitei aqui, ó, 9.6 significa 9.5 significa que eu estou usando um número com decimal. Então vamos colocar float. Eu quero que converta o que eu digitar aqui para número decimal. Tive que fazer a conversão explícita, tipagem forte e dinâmica. Olha lá. Digite a média, 9.5. Aprovado. Então, ele converteu aqui e pegou o número convertível e conseguiu fazer a comparação. Se eu digitasse outro valor, vamos ver. Ah lá, 6.1. Tem que ser aprovado. E se eu digitar, por exemplo, 5.8? 5.8 tem que ser exame, né? 5.8, exame. E se eu digitar, por exemplo, também estou sempre executando aqui, né? Se eu digitar 3.9, tem que ser reprovado. Ah, e se aparecer uma nota menor que 0, ó, menos 1000. Tudo que está para baixo de 4 vai ser reprovado, tá? Olha lá. Então a gente conseguiu controlar o fluxo do nosso código através de uma instrução de if e else. Beleza?